Olá colecionadores, sejam bem-vindos ao canal Rosa do Deserto Fortaleza. Me chamo Fernando Coelho e hoje vou ensinar para vocês um pouquinho mais sobre a Adenium arabicum, essa espécie fascinante do gênero Adenium que vai lhe impressionar. E se você ainda não é inscrito, considere se inscrever agora, pois semanalmente vamos postar conteúdo sobre o mundo das Adeniums aqui para vocês. Adenium arabicum é uma espécie das 11 espécies do gênero Adenium. É a espécie que tem os caudex mais ornamentais, como vocês podem ver nessa bancada lindíssima que tem aqui. Ela é uma espécie que é proveniente da Península Arábica, por isso o nome. Geralmente, os nomes das rosas do deserto têm a ver com sua origem nativa, né? Digamos, Adenium arabicum da Península Arábica, Adenium suazicum da Suazilândia, um país da África, Adenium Nova Tanzânia, da Tanzânia, também um país da África, a Somalense da Somália e por aí vai. Então, essa espécie, o que é que ela tem de diferente das outras? Ela tem uma busca natural pela simetria que foi desenvolvida através dos anos, né? Cultivando dentro de viveiros, fazendo reproduções selecionadas, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente para vocês. Com isso, elas também têm ramificações naturais, sem que você necessite fazer poda. Naturalmente, ela adquiriu esse formato. Eu nunca fiz nenhuma intervenção nessa planta, a não ser com que ela engordasse cultivando, tratando. Nunca precisei fazer uma poda, fazer um procedimento, alguma coisa, porque está na genética dela, está no DNA dela, a condição para que ela assuma esse formato. Você só precisa dar uma boa condição para ela se desenvolver. E a gente vai falar primeiramente dessa condição, né? Quais são as condições que você deve ofertar para a sua Adenium arabicum, para que ela tenha um desenvolvimento saudável desde idades mais jovens até idades mais adultas, mantendo o formato certo, baixinha, compacta. Por que que quando chega na sua casa ela fica galhuda, ela não mantém o formato original? Então tudo isso a gente vai falar um pouco nesse vídeo de hoje aqui. Para contextualizar vocês da evolução das Adenium arabicums, isso aqui que vocês estão vendo já é fruto de muitos anos de trabalho, de seleção genética, um trabalho que a gente vai explicar aqui adiante. Mas para vocês terem uma noção, as primeiras arabicums eram mais ou menos nesse formato aqui, ó. Galhos finos, assimetria, um galho crescia mais do que o outro, não tinha um formato com abertura pentagonal, tinha um caudex normalmente mais acinzentado, não existiam as blacks, não existiam as red skins, que são os caudex amarronzados, avermelhados, e os caudex escuros, acinzentados. Então, muita coisa evoluiu para sair desse tipo de planta aqui e chegar nesse resultado totalmente simétrico, baixinho, compactado, galhos cônicos curtinhos, com inúmeras ramificações secundárias, com um galho central rebaixado, com a abertura pentagonal fazendo uma abertura, um formato de um pentágono e também com a abertura quase 180 graus, deixando plantas com ramificações quase encostando no substrato. Então tudo isso foi buscado, né, através de seleções genéticas. O que é seleção genética? Quando eu vejo uma característica que eu quero em dois exemplares diferentes e faço a polinização cruzada, que é tirar o pólen de uma flor e colocar na outra, para colher as filhas dela e ver o resultado que vai sair no ano seguinte. Então a gente já tem a nossa produção de arabicum, desde a semente até o resultado final com plantas já desse porte, tudo feito 100% no viveiro da RDF, e nós criamos inclusive alguns IDs impressionantes como esses que estão aqui na mesa, que eu vou apresentar um por um para vocês, tá? Antigamente, por ela ser uma planta que era bonita, era diferente, mas não tinha tanta variedade no mercado, normalmente com uma planta de arábico na coleção você já tinha a sua arabicum da coleção. Hoje em dia existem verdadeiras coleções dedicadas exclusivamente a Adenium arabicum. Tem colecionadores que só querem arabicums porque tem centenas de IDs disponíveis e todo ano nós lançamos novidades para vocês. Tem as gerações F2 que a gente vai explicar, que isso é no processo de seleção genética. E esse resultado aqui, pessoal, não é ao acaso, é muita observação, muita prática e muita polinização, testando os resultados e muita paciência também para finalmente você colher os frutos dessa dedicação. Agora que vocês já conheceram mais a fundo a Adenium arabicum, a gente vai falar das condições que você deve ofertar para ela ter um ótimo desenvolvimento e para que ela mantenha o formato que você comprou até a idade adulta. Então, para isso, você precisa investir num substrato de qualidade, tá? Quando eu falo substrato de qualidade, precisa ser um substrato leve, drenante, que seque totalmente em 24 horas. Eu vou deixar aqui um link de um vídeo que a gente fala
tudo sobre o substrato de rosa do deserto e é o mesmo substrato que eu utilizo na Adênio arábico. Praticamente, a gente usa aqui areia grossa, bagana e carvão triturado. Se não tem bagana aí, você pode substituir por outros materiais, como palha de arroz, tufa de esfagno, pó de fibra de coco, o que tiver disponível na sua região. Embaixo de cada vaso desse, está até pesado, ó, bem pesado, eu coloquei um palmo assim praticamente, ó, até aqui, só de brita, para que fornecesse uma excelente drenagem para a planta. Então isso vai ajudar bastante, né, a evitar podridões da sua planta, mesmo em períodos chuvosos, né? Você pode deixar ela exposta e com substrato com uma composição legal e uma bela drenagem no fundo do vaso e também uma boa furação dos vasos, tá? Não confie nas furações de fábrica dos vasos, faça furos extras, faça furos nas laterais, evite perder plantas, principalmente elas que são joias vivas, por falta de cuidados básicos aí que a gente deve ter no cultivo de qualquer rosa do deserto, suculenta, caudiciforme, não só das arábicas. Outra coisa que você deve ter bastante em mente é que a arábica adora água também, contanto que tem uma excelente drenagem. Então você pode ofertar água todo dia. Lá no viveiro nós damos água 2 vezes por dia e o substrato bem drenante também para não encharcar. Se a sua planta você está dando água 1 vez por dia e está encharcando, considere aumentar a drenagem do seu substrato, adicione mais carvão triturado no vaso, que com certeza você vai corrigir isso. Falando sobre substrato, rega e o que é que a gente precisa para manter o formato. Precisa fornecer muitas horas de sol e o sol batendo direto na folha, tá? Principalmente se você pega uma planta menor, você tem que fornecer bastante horas de sol para ela que ela mantenha o crescimento compactado. Ah, eu não tenho aqui no meu apartamento muitas horas de sol, como é que eu faço? Quero minha arábica com uma copa mais compactada, quero ela com formato já lindo. Eu aconselho você já comprar uma planta já formada nesse caso, porque ela já tem o formato original e você vai corrigindo algum galhinho que vai crescendo ali com a poda de folhas, que eu ensino também nesse link aqui, que eu deixei para vocês um vídeo bem legal, bem explicativo, sobre a poda de folhas de arábico, né, que serve para controlar os galhos dela, sem deixar cicatrizes e deixar essa copinha perfeita. A verdade hoje é que cada vez menos a gente está precisando fazer intervenções nas arábicas, porque as genéticas estão vindo muito tops. Essa aqui eu fiz uma poda foliar só para vocês poderem observar a estrutura dela, então não é mais com o intuito, né, de corrigir o crescimento dos galhos. Aqui, todas essas plantas que estão podadas foi com o intuito de mostrar para vocês, para o cliente que está adquirindo ela, a geometria das ramificações, a simetria, porque quando a pessoa vai comprar uma arábica de valor elevado, uma arábica já bem adulta, com muitos anos de desenvolvimento, ela quer ter certeza do que está levando para casa e observem só como fica escondido, né, debaixo da copa. Se a gente tirasse essas folhas, ia revelar a geometria perfeita da Optimus Prime, que é uma criação da RDF. Outro ponto importantíssimo para o cultivo das Adênio arábicas é a fertilização, que não deve ter excesso de nitrogênio, deve ser realmente controlado o uso de nitrogênio. Por quê? Digamos que das 11 espécies de rosa do deserto, ela e a somalense são as mais eficientes no uso de nitrogênio. Pequenas doses já são suficientes para ver folhas grandonas, folhas bem nitrogenadas, como se estivesse deixando a planta na sombra. Isso vai fazer com que a planta cresça galhões, perca o formato dela e com isso não vai ter o valor que você gostaria que ela tivesse, né? Imagina uma planta dessa aqui e de repente cresce um galhão e fica igual a essa. Então ela perdeu muito da beleza, do potencial ornamental dela. Uma fertilização, eu uso mais ou menos a proporção aqui, 8, 16, 41 de NPK, nitrogênio, fósforo, potássio. Qual é o fertilizante que eu utilizo na minha produção? Eu utilizo o Hidrofert da Biolquim, uma marca italiana, 8, 16, 41. Qual é o que eu uso na minha casa? Eu uso Forte Rosa do Deserto, Forte Fosfito e Forte Plantio, que é potássio e fósforo puro. E aí dessa forma eu consigo dar metade da dose do Forte Rosa do Deserto, então dou metade da dose do nitrogênio, complemento a metade da dose com Forte Plantio e faço fertilizações foliares com Forte Fosfito. Então dessa forma eu vou estar fornecendo bem menos nitrogênio do que fósforo e potássio para a minha planta e ela vai manter o formato. Se ela tiver uma genética top, que você comprando aqui com certeza vai ter isso, a gente vem selecionando e vai ficando cada ano mais linda do que o ano anterior. Você também fazer os cuidados iniciais que a gente citou por aqui e também tem um substrato, um canto que ela pegue sol, não tem erro pessoal, sua planta vai ficar linda. Ela dá flores, todas as flores são rosas, antes de vocês perguntem, todas as flores são mais ou menos desse jeito aqui. Não é tão ornamental quanto as flores das obesas, né, que tem muita variedade, triplas, dobradas, amarelas, perfumadas.
Arábica só tem flor rosa e futuramente vai ter uma flor branca que já está em desenvolvimento lá no viveiro. O ornamental dela, a beleza dela está na configuração, na geometria dos galhos, no formato dos galhos, no caudex, na abertura pentagonal, né, que é esse formato assim, quando ela não é um triângulo, ela é um pentágono abrindo assim, digamos assim, essa abertura pentagonal que eu falo. Foi uma característica que eu observei há uns 2 anos e busquei muito, né, trazer para as nossas arábicas, e hoje boa parte delas está com essa característica que diferencia as nossas arábicas de muitas outras arábicas que tem por aí no mercado a nível mundial. Então hoje, pessoal, a RDF tem mais de 20 mil arábicos em produção, tem mais de 500 matrizes com mais de 5 anos de idade e estamos posicionados como no top 3 mundial de produtores de arábico. Então é uma responsabilidade muito grande que a gente tem, um compromisso muito grande que a gente tem com a genética e também com o conhecimento, né, que deve chegar aos colecionadores para que eles tenham resultados tão lindos quanto os que eu tenho aqui e tenham a mesma emoção de cultivar esse exemplar lindíssimo que eu tenho. Essa alegria, esse prazer de ver essas plantas se desenvolvendo, né, do nosso experimento, das nossas ideias se materializando e mostrando o resultado aqui. E o melhor, vocês olhando e achando lindo também, porque é algo que impressiona qualquer um que chega aqui na loja, que nem veio procurar arábico, quando chega e olha assim a mesa e diz: meu Deus, o que é isso aqui? Eu vim atrás de flores e vou sair só com caudex. Então, eu acredito que é uma evolução natural, todo mundo começa pelas flores e quando conhece os caudex passa a se apaixonar por eles tanto quanto as flores. E agora para falar sobre genética, que é um ponto importantíssimo, como todos os pontos que foram falados aqui hoje. Primeiro você precisa conhecer, depois você precisa cuidar e terceiro você precisa fazer a escolha certa para a sua coleção. A escolha certa, pessoal, é a genética. Então eu trouxe alguns IDs criados pela RDF originalmente desde a semente lá no nosso viveiro, que fica localizado na cidade de Fortim, para que vocês conheçam melhor um pouco do nosso trabalho e do nosso desenvolvimento genético dessa espécie lindíssima. Então essa aqui é a Optimus Prime, a criação da RDF. Ela foi lançada numa pré-venda em dezembro de 2023 e a gente entregou os primeiros exemplares para os colecionadores em março de 2024. Então esse exemplar aqui, ele é incrível, ficou no formato muito top. Essa aqui era a matriz. Quem comprou naquela época deve estar com plantas um pouquinho menores que essa, mas com uma genética muito primorosa aí nas suas coleções. E provavelmente você vai ver poucas vezes a Optimus Prime sendo lançada. Por quê? Todo ano a gente atualiza as matrizes lá da nossa produção. Então eu faço cruzamentos, eu pego a Optimus Prime e cruzo com a Overlord, pego a Optimus Prime e cruzo com a Hightower que tá variegata, por exemplo, porque eu gostei das duas, e aí vão saindo os filhos. Quando for no ano que vem, provavelmente eu pego essa aqui, coloco ela para venda e trago outra mais linda ainda e coloco no lugar dela. Então como é que eu vou repetir o cruzamento que levou à criação da Optimus Prime se eu não tenho mais as matrizes? Então uma característica dos IDs de Arábica aqui da RDF é que eles são finitos. Eles talvez só sejam produzidos durante 1 ou 2 anos e param, são exemplares exclusivos, e aí a gente lança uma nova leva de IDs ou as gerações F2, né? Que é quando você pega as melhores filhas e cruza novamente com a mãe, e aí você apura mais a genética e forma a geração F2, né? Segunda geração de filhos aí da matriz, com as genéticas bem apuradas e concentradas, digamos assim. Provavelmente no ano que vem não tem mais Optimus Prime, só tem Optimus Prime F2, né, que já é uma evolução dela. Essa aqui é a Spartacus. A Spartacus é um lançamento recente, foi lançado esse mês, ainda é novidade. Tiveram poucos exemplares ainda comercializados e vocês provavelmente vão ver ela durante o ano 2025. Característica top dela: galhos cônicos altos que vão até o topo com ramificações secundárias, uma tendência muito boa à simetria e uma lateralização, né? Tem algumas plantas que crescem redondinhas simétricas, tem umas que formam um formato de cruz, que é a genética mais top que existe, e tem também outras que são as lateralizadas, que é a Spartacus e a Optimus Prime também. Você nota que ela é maior num eixo do que no outro. Já tem copas mais simétricas, mais curtinhas. Aqui é um caudex bem alto, né? Você vê que essas são plantas mais rebaixadas, caudex rebaixados, copas curtas. Aqui um caudex rebaixado com copa alta, galhos cônicos, e aqui um caudex alto com galhos curtos, copa baixa. Essa aqui é a Overlord, a sobrecarga, ela tá com muita brutalidade aqui, muito vigor. Um caudex aqui que não consigo nem medir o diâmetro dela aqui, conseguir fazer a volta nela com 2 mãos. E de onde você olha essa planta, você vê uma genética top. Esses galhos cônicos
centrais aqui, ó, bem grossos, e dele saindo várias ramificações. Quando a ramificação secundária também sai cônica e gordinha, você nota que ali tem muita genética top para desenvolver. E essa aqui é uma planta que dificilmente vai perder o formato na sua planta, mesmo que você não tenha muitas condições de sol para oferecer para ela. Essa aqui, pessoal, é a Hightower. High, né, de alto, a gente colocou esse nome porque ela é uma das exemplares que tem as copas altas, né? Caudex rebaixado com copa alta. Você nota também que as folhas têm a característica da variegação, muito raras, né? De 15 mil, 20 mil arábicos que a gente deve ter lá na coleção, apenas 350, que a gente selecionou tudo que tem lá, apenas 350 apresentaram variegação, então é uma característica bem rara. E nós fomos um dos primeiros viveiros a nível mundial a divulgar essa beleza e disponibilizar ela para vocês, tá? Porque normalmente o pessoal passava batido, não tinha percebido, e a gente veio, entendeu que elas eram variegatas, começamos a cruzar duas que tinham essas características e acertamos. Todas as folhas das filhas delas vieram com essa característica. Então agora a gente vai, nos próximos anos, ter uma quantidade melhor, já que a gente mapeou quem são os pais e as mães que dão filhas variegatas. Essa aqui é uma Hightower também, porém essa não saiu variegata, como a gente falou, uma característica bem rara. Como você vê, a genética vem se mantendo, né? Um caudex rebaixado, uma copa alta, né? E bem simétrica, formando realmente um formato, quando encher as folhas aqui, vai ficar bem fechado igual ao Optimus Prime. Agora, vou falar aqui de uma das mais famosas, né? Foi um lançamento recente desse ano já de 2024, há uns 2 meses ela foi lançada. E essa aqui, pessoal, é a Caterpillar. Foi sucesso total, todo mundo amou esse lançamento, fez muito sucesso porque ela tem um formato diferente, uns galhos cônicos, rebaixados, e eu vou mostrar ela aqui para vocês com mais detalhes, ó. Ela tem o caudex bem alto, não é aquele caudex rebaixado, e uma copinha muito curta com galhos cônicos. Olha a altura desse galho aqui, olha a altura desse galho, é muito pequenininha. Então isso chama a atenção dos colecionadores. E quando ela cresce, ela mantém esse formato aqui de galhos cônicos, né? Às vezes você acha algumas Caterpillars com galhos mais altos, porém eles vêm bem cônicos, bem lindos e diferenciados. Outra que, na minha opinião, é a mais linda daqui, é a que tem a melhor genética, e eu vou falar para vocês o porquê eu acho isso, tá? Essa Zeus aqui realmente é algo incrível. Olha como tá gordo, olha a base desse galho. Eu queria que vocês prestassem atenção nessa característica, ela faz muita diferença. Quanto mais grossa a base do galho, mais top é a genética. Vê se tem alguma com a base do galho mais grossa, mais larga do que essa Zeus. Olha essa aberturazinha pentagonal, ó. Já tá querendo abrir aqui, só que foi tão rebaixado esse galho lateral que ela não conseguiu fazer o formatão que normalmente faz aqui na Optimus Prime, por exemplo. Então essa planta aqui reúne as melhores características que uma Arabicum pode ter, na minha opinião, hoje. O que faltava aqui para ela ficar perfeita, é se ela fosse black e a folha variegata, e a gente não quer nada, né, com isso. É 1 milhão. Mas uma planta com esse formato aqui, se você conseguir ter algo parecido com isso na sua coleção, você é um grande sortudo e faz parte de um seleto grupo de colecionadores de Arabicum. E para finalizar, a Leviathan, todas aqui foram criadas, né, através de cruzamentos das nossas matrizes. E essa planta também está muito bela. Olha essa configuração de caudex aqui. E olhando de cima, pessoal, olha que simetria perfeita, né? Você nota o galho central, essa ramificação para cá, essa para cá, essa para cá e essa para cá, formando quase uma cruz. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de aprender um pouco mais do universo das Arabicums. Talvez você que esteja assistindo esse vídeo se torne um grande colecionador no futuro. Talvez você que não conhecia se apaixonou pela primeira vista, e realmente essa reação é normal, porque elas chamam muita atenção. São os caudex mais lindos da natureza. Olha que eu conheço muita espécie de planta, pesquiso, vou atrás, adoro coisa rara, tenho mais de 200 espécies de plantas contando com os cactos. Aqui no viveiro da RDF não existe caudex mais lindo nas plantas, na família das plantas inteira, do que a Adenio arabicum, e ela vai te fascinar por isso. Na descrição desse vídeo eu vou deixar um link que direciona você para uma página. Você deixa lá sua inscrição, deixa seu nome, seu telefone e seu e-mail, e você vai cair nos nossos grupos de Arabicum, Clube Arabicum, Experiência Arabicum e o Clube Arabicum 2, que existem atualmente. Nesses grupos, vocês vão conhecer os exemplares que tem aqui na nossa coleção, que tem aqui na nossa produção,
e vocês vão conhecer muito mais ideias do que eu apresentei aqui hoje. Além disso, vocês vão ter acesso a alguns e-mails informativos sobre a Adênio arabicum, com conteúdos especiais acerca dessa espécie lindíssima para você conhecer mais a fundo e se especializar ainda mais no cultivo dessas beldades.